A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um estudo do livro de Gálatas. Hoje nós vamos compreender as obras da carne. Aqui está, esse panorama aqui onde o eu está sentado no trono. Então, quando o eu da sua vida, os seus desejos, a sua alma está em evidência, muitas coisas acontecem, como aí prostituição, inimizades, iras, invejas e tantas coisas que a gente conhece como obras da carne. Vamos lá então. Relembrando aqui, como sempre, em todos os nossos vídeos, nós estamos relembrando porque Paulo teve que escrever esta carta aos Gálatas. A resposta está em Atos 15, versículo 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então, este é o motivo, Porque Paulo teve que alertar aos irmãos Gálatas. Eles estavam tendo ensinamento extra dos judaizantes. Prosseguindo aqui. Um texto para decorar deste nosso assunto, Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Em outra versão está escrito assim: e jamais satisfarão os desejos da carne. É somente viver pelo Espírito. Esta é a mensagem de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos à nossa leitura então. Gálatas, capítulo 5, versículo é o 19 até o 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então está bem claro o texto aqui. Quem comete estas obras da carne, quem dá vazão a estes desejos do seu eu, os desejos da sua carne, e comete estas obras, o texto é claro, não herdarão o reino de Deus. Mas vamos prosseguir aqui então. Podemos classificar os vícios ou obras da carne, como é chamado pelo apóstolo Paulo, em 3 categorias. Sexo ilícito. Tem prostituição, impureza e lascívia. Pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. Pecados de ordem social, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Vamos então para cada um desses agora. Os pecados sexuais.
Os pecados sexuais está em Gálatas, né, 5, o versículo 19, que é prostituição, impureza e lascívia. Os desejos da nossa alma são secretos e invisíveis, mas as suas obras, as palavras e atos pelos quais ela se manifesta são públicos e evidentes, naturais ou anormais. Os seus desejos são secretos, mas as obras, aquilo que você pratica, vem à tona e são manifestas publicamente. Ok? Então vamos continuar. Vamos falar aqui da prostituição. Prostituição indica pecado na área das relações sexuais. Impureza indica profanação geral da personalidade, manchando toda a esfera da vida. É aquilo que compromete tudo em você. É tudo que você pensa, ela acaba te contaminando, no geral, a sua vida. Lascívia indica amor ao pecado tão despreocupado e tão audacioso que a pessoa deixa de se preocupar com o que Deus ou os homens pensam de suas ações. É bem mais ousado esse pecado da lascívia, né? Vamos então. Prostituição é todos relacionamentos sexuais ilícitos e imorais. É a troca consciente de favores sexuais por dinheiro ou outros. Aqui, pensando bem, muitas pessoas dizem assim: eu sou casado, eu sou casada, eu não tenho esse problema. Mas se você está trocando sexo dentro do seu casamento por algum benefício, por um dinheiro, por uma roupa, um calçado, alguma coisa, você está vendendo o seu corpo. O sexo é uma bênção dentro do casamento, mas feito da forma correta, por amor e não por troca. Dentro do casamento também tem prostituição. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Prostituição inclui aqui adultério. Adultério é uma pessoa casada e que tem um relacionamento extraconjugal. Isso é um adultério. Fornicação, o sexo sem o compromisso do casamento. Masturbação é produzir o próprio prazer acariciando o corpo, desejando alguém. Incesto é a relação sexual entre parentes de primeiro grau. Homossexualismo aborrece a Deus porque intenta contra a imagem e semelhança do Criador, adulterando a sua natureza original. Tudo isto é pecado, tudo isto é obra da carne, tudo isto é a pessoa que não tem o Espírito de Deus reinando na sua vida. A grande estratégia de Satanás ao levar uma pessoa a se prostituir de qualquer uma das formas citadas acima é poder adentrar dentro do santuário de Deus, que é o nosso corpo. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, 16. Mas o homem que comete adultério não tem juízo.
Todo aquele que assim procede, a si mesmo destrói. Está em Provérbios, capítulo 6, versículo 32. Para vocês verem que toda a Bíblia está condenando esta prática. É uma prática que não é do agrado de Deus e é pecado. Impureza, que se opõe a Deus, de teor sórdido, pecaminoso, sujo. É atos, palavras, pensamentos e intenções do coração. É aquilo que está reinando nos seus pensamentos. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João capítulo 3, versículo 3. Mantenha os seus pensamentos limpos, né? Isso é a vontade de Deus e não a vontade da carne. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Peça a Deus que purifique os seus pensamentos e se ocupe sempre com as coisas que edificam para preencher sua mente. Então devemos lutar contra a nossa própria carne, fazendo o quê? Morrer a nossa natureza terrena, que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Lascívia é a libertinagem de modo geral, mas aqui refere-se nas relações sexuais. Um apetite libertino e desavergonhado. Atos indecentes que chocam o público. A pessoa perde o senso de ridículo por causa da sensualidade e faz coisas absurdas contra a sua própria dignidade. É um pecado mais ousado, né? A deformação do caráter humano que Deus projetou para ser santo, a sua imagem e semelhanças, Gênesis capítulo 1, versículo 27, faz com que a pessoa adoeça. Por isso, muitas pessoas sofrem de distúrbios psíquicos e até físicos. Por quê, gente? Porque estão deformando o caráter humano que Deus projetou para ser santo. Se você está distorcendo isso que Deus fez, com certeza a conta vai chegar e problemas você vai sofrer no seu corpo, né? Na sua psique, tudo isso vai sofrer. Por quê? Porque você está deformando o caráter que Deus projetou em você. O remédio para vencer a sensualidade é aprender o que ensina a palavra de Deus. Olha aí de novo, devemos morrer para tudo isso. Romanos capítulo 7, o versículo 6 e 7. Os pecados religiosos é a idolatria e a feitiçaria. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 20, a parte A do versículo. Esses pecados são ofensas contra Deus, pois são uma perversão do culto a Deus. Culto a outros deuses e poderes do mal. Também são obras da carne, são abomináveis contra Deus. A idolatria. O que é idolatria? É colocar qualquer coisa antes de Deus. Devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Muitos de nós acham que idolatria é somente ter um santinho dentro de casa, né? Mas não, muita gente está idolatrando o próprio corpo,
Hoje, o campeão em idolatria, todos sabemos que é o celular, tem, né, amarrado muitas vidas, tem causado uma dependência muito maior do que as próprias drogas na vida da pessoa e tem tomado o lugar de Deus na vida das pessoas. Isso é idolatria, isso é obra da carne, isso é pecado. Tem aí, né, os brinquedos, tem os carrões, o trabalho é uma idolatria. Pessoa que vive para o trabalho não tem tempo para Deus. Vive para si mesmo, só pensa em si mesmo, né? Consequências da idolatria: abandonar a presença de Deus, colocar outras coisas no lugar de Deus, se tornar inútil como os ídolos. Se você adora os ídolos, daqui a pouco você está parecendo com um deles. A presença também de demônios nos ídolos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 19 e 21. Vale a pena conferir. Atrás de todo ídolo tem um demônio agindo ali a favor daquele ídolo. Devemos destruí-las sem aproveitar nada. Se você tem algum ídolo, destrói. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Foge de tudo que tira você da presença de Deus. Feitiçaria. A base de uma feitiçaria é o desejo mal. É uma tentativa de manipular espiritualmente as pessoas. Por exemplo, quando alguém faz algum feitiço para conquistar outra pessoa ou para ficar rico, etc., ela está tentando o quê? Ela está tentando manipular espiritualmente esta pessoa. Isto é uma feitiçaria, tá? Satanás tentou Adão e Eva ao dizer-lhes: vós sereis como Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Esta foi a primeira prática de feitiçaria. Qual era o objetivo aqui? Era receber poderes especiais. Adão e Eva ficaram encantados com o que Satanás disse, que eles seriam como Deus e que eles teriam poderes. Isso foi o primeiro ato de feitiçaria que nós temos registrado na Bíblia, tá? Necromancia é um tipo de feitiçaria. É o culto aos mortos. Muitas pessoas fazem culto aos mortos, como finados, né? Essas coisas assim. É um tipo de feitiçaria. Outro tipo de feitiçaria são adivinhações, né? É uma forma de manipular as pessoas e coisas ou o tempo. Muitas vezes é usado de forma sutil, através de suposições, que é uma atitude de esperteza para enganar as pessoas. O diabo é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Agouro significa mau pressentimento. Também é uma forma de adivinhação. Fica pressentindo que algo vai dar errado. Mágica. Esta prática são condenadas pela palavra de Deus porque manipula pessoas. Isaías 47, de 9 a 12. Tudo que é para manipular espiritualmente outra pessoa é feitiçaria. Animismo significa atribuir poder a objetos ou coisas. Práticas como simpatias, uso de amuletos, benzições, passes, energizar cristais, água benta ou orada, lencinhos ungidos,
rosa ungida, sal grosso, plantas para espantar mal-olhado e etc. Isso é uma prática de feitiçaria. Astrologia. A astrologia é uma forma de feitiçaria, pois através do estudo dos astros são construídas normas que dizem marcar o destino das pessoas. Deus reprova todas as formas de astrologia ou culto aos astros. Isaías 47, o versículo 13 e o versículo 14. Vale a pena conferir. Os pecados sociais, aqui temos vários, né? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Está em Gálatas 5, versículos 20, parte B, e o 21, parte A. Esses 8 pecados são transgressões ligadas aos nossos relacionamentos. Tudo é obra da carne, tudo é pecado. E quem pratica esses pecados não herdarão o reino dos céus. Mas vamos falar de inimizades. O mundo vive em guerra há séculos, que as pessoas parecem não conseguir viver sem brigar. Se tornou parte de sua rotina estar sempre lutando contra algo ou alguém. Esta é a razão por que o mundo está tão dividido e as pessoas são inimigas umas das outras. Lembre-se, o nosso verdadeiro inimigo é Satanás e não as pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é espiritual, é contra Satanás. Satanás usa as pessoas, mas é contra ele que devemos lutar. Devemos ser inimigos dele, né? Porfia significa discórdias, brigas, contenda ou confusão. Qual a principal motivação da porfia? Orgulho. Provérbios 13, versículo 10. Não seja orgulhoso e viverá fora de contendas. Infelizmente, existem pessoas que semeiam contendas, o que é abominável aos olhos de Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 19. Olha outro texto bíblico. Melhor é um bocado seco e ter tranquilidade do que a casa farta de carnes e com contendas. Provérbios capítulo 1, versículo 17. Porfia é uma obra da carne e é pecado contra Deus. Ciúmes significa querer e desejar possuir aquilo que o outro tem. Podem ser tanto coisas materiais quanto reconhecimento, honra ou posição social. Implica entristecer-se não apenas porque não se tem algo, mas porque a pessoa o tem. Quem tem ciúmes de algo ou alguém está tratando como se fosse proprietário, o que é algo carnal, pois sabemos que não temos nada nesta vida, nem temos direito de tratar o outro como posse. Ciúmes é uma obra da carne, é um pecado contra Deus. Ira. Trata-se de um temperamento violento e explosivo. Pessoas que estouram por qualquer motivo. Tipos: são justas e injustas. Podemos irar, né? Os níveis de ira: raiva, fúria, cólera. O que provoca essa ira? Más influências, fingimento, impaciência.
Quais são as consequências da ira? Quando ela é um nível mais forte, né? Loucura, danos, contendas, ambiente pesado, atrapalha a comunhão com Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 19. Ira, obra da carne, pecado. Discórdia ou egoísmo? O egoísmo só consegue ver a si mesmo. Ele é individualista. O seu eu está acima de tudo, ao ponto de numa conversa falar eu tantas vezes que demonstra o que está em primeiro lugar em sua vida: a ambição, egoísmo, rivalidade. O sentido é a busca pelos próprios interesses que provoca conflito entre pessoas. A ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Se o eu estiver em evidência, você terá problema de egoísmo. Então, fique atento. Se você é essa pessoa, você não tem o Espírito de Deus, ou está misturado aí, né? Está precisando separar isso daí. Dissensões significa sedição, rebelião e também posicionar-se uns contra os outros. Trata-se daquele sentimento que só pensa no que é seu e não também no que é dos outros. No mundo existem várias coisas que nos separam: partido político, time de futebol, religião, gosto musical e etc. Como Jesus disse, o único motivo deve ser a nossa fé. Então, assim, o único motivo de dissensões na nossa vida, somente a nossa fé. Se mexeu com a minha fé, mexeu comigo. Então, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 35, o próprio Jesus está dizendo isso. Agora, o restante não pode ser razões de termos dissensões entre nós. Facções ou heresias? Significa a rejeição das crenças fundamentais em Deus, Cristo, as Escrituras e a Igreja. O ser humano, em busca pela verdade, se divide em suas opiniões a respeito de quase tudo. Por isso existem tantas seitas e religiões. Elas não são instituições ou ideologia. A motivação da facção é o desejo de ser melhor, por isso que é carnal. Então, assim, a religião que quer ser melhor, ela é carnal. A minha religião é que salva. Isso é obra da carne. Isso não é de Deus. Isso é pecado. Invejas. A inveja vai além dos ciúmes. Este não deseja somente o que é do outro, mas entristece pelo fato das outras possuírem essas coisas. Eles não apenas desejam o que é do outro, mas anseiam que os outros sofram por perder essas coisas. Que coisa triste, né? Trata-se de pessoas que se alegram com a tristeza dos outros. A inveja é maligna, é enganosa e não leva a nada. Salmos 37, versículo 4. Vale muito a pena conferir esses salmos, tá? Esse salmo fala tudo sobre a inveja. Os pecados pessoais, e já estamos terminando. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Gálatas, capítulo 5, versículo 21, a parte B.
Esses dois últimos pecados têm a ver com a intemperança ou o abuso e a falta de domínio próprio na área de comida e bebida. Bebedices. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. A obra da carne bebedice se refere ao uso de bebidas alcoólicas que tiram o entendimento da pessoa. Oséias capítulo 4, versículo 11 fala sobre isso. Prejudica, olha o que a bebedice faz, prejudica a capacidade de raciocinar. A mente fica subjetiva à ação maligna. Todos sabem que numa sessão espírita, né, eles bebem bebidas alcoólicas ou mesmo cachaça, uma bebida mais forte, para que a mente fique subjetiva e que Satanás possa vir incorporar essa pessoa. Então, assim, a bebida, ela tira o entendimento da pessoa, ela prejudica essa capacidade de raciocinar. Por isso, beber é pecado. Ah, mas só um golinho é pecado? Se você tiver tendências a se viciar, esse primeiro golinho pode ser o primeiro de muitos golinhos da sua vida e vir a destruir totalmente a sua vida, o seu corpo, sua saúde, sua família, seu emprego. Todos nós conhecemos histórias terríveis com a bebida, né? Deus criou o ser humano para dominar. Eu gosto muito desse versículo. Sobre a terra e não para ser dominado. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A pessoa sob a influência do álcool, ela fica fora de si. Ela acaba sendo dominada, isso é triste. Deus não quer assim, esse não é o plano original de Deus, esse não é o projeto de Deus para nós. Isaías capítulo 5, versículo 11 e 22. Jesus quer que sejamos totalmente livres, João 8, 32 e 36. O alcoolismo é uma doença. Caso você já esteja sob forte influência do álcool ou alguém, né, da sua família, procure tratamento além de ajuda espiritual. Mas se você tem alguém em sua família com este problema, não debata com a pessoa, não vai resolver nada. Demonstre amor e ore sempre por ela, para que aceite ajuda. Jesus liberta de tudo, tudo mesmo, tudo, inclusive do alcoolismo. Está em João 8 e 36. Então, assim, procure ajuda, tratamento físico e também ajuda espiritual. Una os dois, porque a influência do álcool já tomou conta do corpo, a pessoa que tem essa doença, né, do alcoolismo, e também do espiritual, porque a mente já está subjetiva para Satanás. Então, assim, procure ajuda das duas formas. E lembre-se, Jesus liberta de tudo, é tudo mesmo, tudo é tudo, não é somente uma coisinha, é tudo, inclusive do alcoolismo. Glutonarias refere-se a uma busca desenfreada pelo prazer. Gente, a comida, todos nós sabemos que é um grande prazer das nossas vidas, né? A glutonaria é o desejo de comer desregradamente. Desde o primeiro pecado, o inimigo conseguiu enganar a humanidade através de quê, gente? Da comida.
Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 ao 6, aonde Satanás ali ofereceu uma fruta, né, para a mulher. Imagina que fruta maravilhosa, né, com gosto incrível deveria ser essa fruta. Os maiores prazeres da vida são... Eu só coloquei alguns aqui, mas tem outros, é porque não caberia aqui. Mas um dos maiores prazeres da vida é comer. Uma boa comida, um lanche maravilhoso, é muito bom. Dormir, fazer sexo e viajar, e etc, né? Tem vários outros aí, como tomar um banho de sol, caminhar descalço na praia, enfim, né? O vento, um abraço, são prazeres maravilhosos que nós temos na vida. Quando você não pode fazer isso tudo, né? Viajar, principalmente sem dinheiro, né? É muito difícil. Dormir, às vezes você não pode dormir o tempo que você gostaria, porque tem que levantar para trabalhar, para estudar, para algumas outras tarefas, para cuidar de criança. Enfim, qual é o mais fácil na busca do prazer? É comer. É o que está mais fácil na nossa mão. Então, assim, se você não pode dormir, você acaba buscando prazer na comida. Você não pode viajar, você acaba buscando prazer na comida. Você não pode fazer sexo, você acaba buscando prazer na comida. Aí entra o pecado. Porque a glutonaria é o excesso disso. Até o excesso de dormir também é pecado. Né? É o famoso preguiçoso que a Bíblia chama. Enfim, tudo que em excesso é pecado. Se torna uma obra da carne, se torna um desejo da nossa carne. A obesidade se tornou uma epidemia que tem prejudicado grande parte da população. Olha que coisa mais triste, gente. Alimentar-se é uma necessidade vital do nosso corpo, mas pode se tornar um problema fatal se exagerarmos, né? Nunca podemos esquecer que somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, leia, por favor. E por isso precisamos cuidar bem de nosso corpo, que Deus nos deu. Devemos também ter amor próprio. Olha o amor próprio aí em Marcos, capítulo 12, versículo 31, vale a pena conferir. Não coma nada que te faz mal, não prejudique o seu corpo, porque se você está prejudicando o seu corpo, você está dando vazão às obras da carne, vazão aos seus desejos, e o Espírito de Deus está tendo muita dificuldade em estar em você. Tá? Fica a dica aí. Olha lá no capítulo 5, versículo 21, a parte C, para nós finalizarmos essa parte aqui. O julgamento para os que vivem na carne. A respeito das quais eu vos declaro, depois que ele falou de todas as obras da carne, ele está dizendo, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se você está dando vazão a algum dessas obras da carne na sua vida, está deixando isso te dominar, a alerta aqui é muito clara, não herdarão o reino de Deus. Aqui está falando de um ato pecaminoso, não de um acidente. Por favor, entenda isso. Não fique se martirizando. Aqui ele está dizendo que não herdará o reino de Deus aquele que se intitula pecador, que é um pecador, que todos os dias comete aquele pecado e está sempre no pecado e não procura em nenhum momento se acertar. Esse vai ficar aí, tá? Mas todos nós sabemos que nós iramos, que nós ficamos com raiva,
que às vezes a gente exagera assim na comida, exagera assim em muitas outras coisas, num ciúme, enfim, pode ser um acidente de percurso na nossa vida, tá? É igual a água e o óleo misturada. Eles se misturam? Não se misturam. Por alguns segundos pode parecer que estão se unindo, mas rapidamente se separam e fica uma por baixo e outra por cima. Assim acontece com a nossa carne e o espírito. Não se mistura. Não tem lugar para a carne e o espírito na sua vida. Fique atento a isso. Se você fala assim, eu sou assim mesmo, eu não consigo. Cuidado, não tem lugar para os dois na sua vida. Ou um ou outro. Podem se misturar? Momentaneamente. Você mistura a água e o óleo, momentaneamente ela se mistura, mas rapidamente ela volta para o seu lugar de origem. Elas não se misturam, tá? Então, o pecado na vida de um crente que tem o Espírito de Deus, ele é um acidente e não uma rotina na sua vida. E cuidado, se esses pecados que você viu, né, que nós já falamos aqui, têm sido rotineiros na sua vida, examine a sua vida hoje. Olha o que Paulo está advertindo: não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, se você está praticando, se você é um praticante dessas obras da carne, não herdará o reino de Deus. Tenha muito cuidado com a sua vida espiritual, muito cuidado. Deus não é de brincadeira, Deus é real. Deus é real e Ele ama cada um de nós e deseja nos salvar, nos levar para morar no céu. Amém? Deus abençoe sua vida. Se esse vídeo te abençoou, curta, compartilha, se inscreva no canal, dê o seu joinha, que você irá abençoar muito a minha vida. Amém?